Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SUS-TAOM, do COSEMES Santa Catarina, diretamente do Congresso do CONASEMES. Aqui comigo, eu estou com a Renata e com o Rafael, que são pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde da ICICT Fiocruz. A Renata e o Rafael participaram hoje de uma mesa temática muito interessante, intitulada Clima e Saúde nos Territórios, Informação, Vigilância e Resposta do SUS frente aos eventos extremos. E aí eu gostaria então, Renata e Rafael, sejam bem-vindos. Gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre os principais temas que vocês abordaram nessa mesa de hoje e falar um pouquinho também do observatório, todas as funcionalidades dele, e como ele serve para ajudar a gestão municipal, na gestão toda de saúde, no cuidado de saúde com a população. Primeiro, eu queria agradecer a Andressa, por nos convidar depois da participação na mesa. A gente, no Observatório de Clima e Saúde, a gente trabalha nesse observatório há 17 anos. Então, é um observatório já maduro, assim, a gente já tem alguma experiência, A missão do observatório principal é coletar, analisar, divulgar e criar redes, de trocas para a gente poder analisar a situação de saúde relacionada ao clima e à saúde, e fazer diagnóstico dessa situação, colocar essas informações disponibilizadas para os gestores, para a sociedade civil, para os cientistas, para que cada um, utilize da melhor maneira possível, Os gestores tomando medidas mais próximas, de informações mais específicas para os diferentes territórios brasileiros. A sociedade civil também cobrando que essas medidas sejam tomadas e os cientistas analisando esses dados, fazendo esse diagnóstico junto com a gente. Então, é um trabalho de 17 anos que a gente vem fazendo. A gente também, além de fazer isso, a gente também trabalha com cursos. E, mais recentemente, a gente tem feito muitas ferramentas específicas, principalmente pensando numa situação em que os impactos das mudanças climáticas estão sendo mais severos, mais frequentes, o intervalo entre um evento e outro tem sido cada vez menor. Então, a gente tem trabalhado bastante com diferentes ferramentas. E o Rafael, vou deixar para o Rafael falar um pouco mais sobre as ferramentas, porque ele é uma pessoa que trabalha mais como cientista de dados, então acho que seria mais legal ele falar especificamente sobre essa área. Então, na mesa nós destacamos 3 ferramentas principais que nós desenvolvemos no observatório. Uma ferramenta geral de indicadores sobre clima e saúde para todos os municípios brasileiros. Então, nós apresentamos séries históricas de indicadores relacionados à saúde e também indicadores climáticos para todos os municípios. E também apresentamos na mesa 2 ferramentas, uma sobre poluição do ar e outra sobre fluxo de pacientes antes e após desastres. Na ferramenta sobre poluição do ar, nós oferecemos para os municípios, para os usuários, a previsão de concentração de material poluente nos municípios para os próximos 5 dias. Então, é uma ferramenta para a gestão poder se preparar para momentos de poluição, de concentração de poluentes no seu território, preparar o serviço para esses eventos, com base em alertas e avisos que a gente emite através desse sistema chamado Alertar. Já o segundo sistema, chamado Fluxus, um sistema de análise e pesquisa sobre eventos e desastres nos municípios. Então a gente analisa basicamente como que a rede de atendimento a pacientes é afetada após os desastres. Os pacientes vão e vêm nos municípios para buscar atenção à saúde, e quando a gente tem um desastre, esse movimento de pacientes é interrompido. Então, para onde eles vão buscar atendimento à saúde? Como a rede de assistência à saúde é afetada, é isso que a gente mapeia no sistema Fluxus. E interessante desses 2 sistemas, o sistema Alertar, como ele faz uma previsão de 5 dias, é possível que o gestor consiga, nesses 5 dias, ter medidas, para ter insumos suficientes e também ter mais pessoas podendo atender nessa área, principalmente dessas respiratórias. Então, acaba sendo uma ferramenta muito útil, de previsibilidade de algumas situações que podem acontecer. Claro, nem sempre esses momentos que a gente fala
A gente prevê, nem sempre de fato eles vão acontecer. Mas é importante, em a gente prevendo, a gente está preparado para poder atender. E uma coisa bacana, né, dessa ferramenta específica é que como ela surgiu, lembra, Rafa? Então, a gente estava fazendo um curso, né, junto com o Ministério da Saúde, com a OPAS também, e a gente estava fazendo um curso de análise de situação de saúde sobre poluição do ar. A gente já tinha uma experiência, porque a gente tinha feito cursos sobre incêndios florestais e queimadas, mas o Ministério pediu para a gente ampliar e fazer um curso de várias fontes poluidoras, e a gente fez esse curso mais extenso. E aí a gente trabalhava sempre com focos de queimada, do BD queimada do INPE, e calculando taxa de internação em crianças de até 10 anos, né? E aí a gente nem sempre encontrava exatamente o que a gente estava querendo identificar, né? Nem sempre a gente conseguia fazer essa correlação. E aí era uma demanda também, na época, ainda é a Eliane, né, que está na CGVAN, e aí ela falava pra gente, mas a gente não é só onde está tendo queimada, né, esse material particulado, ele voa muito, então assim, só isso não é suficiente. E aí, baseado nisso, durante o curso, com vários colegas também, os alunos, na verdade, participaram, e aí o Rafael criou essa ferramenta para atender essa demanda, e também os alunos fizeram considerações durante a disciplina, sugestões, e essa ferramenta está sendo bastante útil. A gente está divulgando e as pessoas estão gostando bastante, né, de poder usar. E amanhã, pode falar de amanhã também? Claro, pode, deve. Amanhã a gente vai estar num mini curso no stand da Fiocruz também, falando sobre o guia sobre o plano de adaptação dos municípios brasileiros às mudanças climáticas. Em parceria com o CG Clima, nós ajudamos a trabalhar, a criar esse guia para os municípios elaborarem seus próprios guias de adaptação às mudanças climáticas no setor saúde. E junto a esse guia, que é um material escrito, PDF, nós construímos um aplicativo que fornece dados para os municípios, para eles poderem observar nesse aplicativo quais mudanças climáticas são mais importantes nos municípios que eles trabalham. E aí vão poder fazer a escrita desse guia a partir de dados reais, sem a necessidade de contratar um meteorologista, um climatologista, especialistas da área, e pensando nisso em secretarias de saúde menores, que não tem uma equipe ou uma equipe reduzida para um tema tão específico. Esse aplicativo para ser utilizado no celular, é isso? Essa ferramenta, ela ainda está na internet, que a gente usa pelo computador. A ferramenta do Alertar já está praticamente pronta. A ferramenta para virar um aplicativo dentro do celular. O Alertar vai ficar disponível no celular. Então, não vai precisar nem de computador para poder usar. Essa do guia ainda está no computador. E o que é interessante é que, assim, os impactos das mudanças climáticas, eles são muito diferenciados dependendo do território brasileiro que a gente está, né? Então, cada secretaria dos diferentes municípios vai poder utilizar o guia de uma maneira específica. Vai conseguir customizar isso. Exatamente. De acordo com a sua realidade. Exatamente. E com as necessidades que eles identificar, né? Isso. Rafael, Exatamente. deixa eu voltar só um pouquinho lá no início, né? Quando começaste também a falar da plataforma, e que vocês falaram que vocês têm dados de todos os municípios. Então, se o gestor ele acessar a plataforma, depois a gente vai falar um pouquinho, né, de como ele acessa, ele consegue filtrar o município dele, é isso? Sim. Santa Catarina, um município meu pequeno, me veio aqui agora, vou pensar, Ascurra. Ele vai lá e ele consegue filtrar para o município dele. Sim, uma interface bem simples, amigável, onde o usuário da gestão de saúde pode selecionar a unidade da Federação, Santa Catarina, e um município de interesse. Muito rapidamente ele seleciona o município, os dados do município vão começar a aparecer em gráficos que já estão prontos, justamente em relação aos capítulos e os passos do guia. Então, como você falou, um ponto de partida para o preenchimento do guia, onde ele pode complementar com mais informações. Muito interessante. E esse guia, bom, porque é sabido, né? Acredito que é sabido também de vocês que
os municípios, e aqui no nosso estado isso é comandado, isso é capitaneado pela Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde fica o setor que chama Vigi Desastres, e cada município ele precisa fazer o seu plano de contingência, né, para desastres. Essa ferramenta, ela tem alguma interligação? Vocês pensam em... Você consegue utilizar algum dado? Ela se interliga? Podia me explicar um pouquinho qual é a interface ou o ponto, de repente, o ponto comum com o plano de contingência que o município, a princípio, todos deveriam ter, né? Que todos, a princípio, deveriam ter. E nós, inclusive, já estamos incentivando através das câmaras técnicas. Nós temos câmaras técnicas no estado que são bem consolidadas, né? E eu pertenço à Câmara Técnica de Vigilância em Saúde, onde esse tema ele é debatido. Então, nós, justamente com a aproximação agora, né, com a questão do El Niño, nós temos batido muito de que está na hora de pegar o plano de contingência, tirar da gaveta, revisar esse plano e fazer uma atualização. Então, quando tu me falaste dessa, né, dessa inovação que vocês estão trazendo, eu fiquei pensando, será que momento isso pode ser casado? Esse plano, ele é uma primeira etapa, né, que ele vai estruturar o plano de adaptação do município como um todo. A próxima etapa é fazer a estruturação também do plano de contingência. Mas a gente fez uma nota técnica, a nota técnica está disponível no nosso site, né? Ele é um relatório técnico-científico sobre a situação do El Niño, né? E ali também tem alguns apontamentos do que pode ser feito num período do El Niño, pensando nos El Niños que a gente já passou anteriormente, né? Que a gente já viveu no Brasil, né? De uma maneira geral. A gente toca algumas especificidades, mas a gente fala do Brasil como um todo, e justamente já pensando nessa situação. O que a gente tem que fazer nesse período, né? E a gente fez, na verdade, uma separação por regiões, né? Então, tá mais descrito, né? Um plano não, né? Não é um plano, é uma nota técnica, mas tem lá alguns pontos importantes para pensar o que fazer nesse região período. do país. Exatamente. Até porque acredito, claro, eu não sei se é especialista na área, mas o El Niño ele vai impactar de maneiras diferentes, né? Exatamente. Dependendo da região, né? Na nota técnica, nós destacamos algumas sugestões, considerações para os municípios, como a revisão contínua dos planos de contingência e atualização deles para o que é esperado para o El Niño, então como a utilização da regionalização do SUS. Então a formação entre municípios pequenos, principalmente, a formação de consórcios, grupos de municípios que podem se ajudar a elaborar tanto o plano quanto a atualização das ações necessárias. Tu tocou num ponto muito importante, né, o da regionalização. Que é isso, eu acho que é importante o gestor, né, acessando essa plataforma, lógico, olhar para a realidade do seu município, mas é importante porque é isso, né, um desastre, dificilmente ele acaba, né, circundando só os limites do município, e dependendo da magnitude, se a região não estiver bem estruturada, ela não consegue, né, dar conta justamente dos seus pacientes, dar conta de todo o prejuízo que isso é causado. Então isso é muito importante. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, né, sobre como a gente acessa. A Renata trouxe, né, o folder onde tem todos os QR Codes. Eu acho que se quiser mostrar um pouquinho para a câmera, depois a gente vê uma maneira, né, a gente pode disponibilizar na nossa página. Até nós temos o site do COSEMES, então a gente pode até disponibilizar também para que esse acesso fique facilitado também para o gestor. Então, a gente trouxe aqui um folder, né, do Observatório de Clima e Saúde. Aqui a gente tem o site do Observatório de Clima e Saúde, aqui o e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. E é super interessante que que quem acesse essas ferramentas dê um retorno pra gente, né? Porque a gente justamente quer fazer essa troca, né? A gente não quer... O nosso outro colega da coordenação do observatório, ele fala, o plano, o guia, todas as ferramentas, eles não são um fim, eles são um começo. É um começo para a gente conversar com os municípios para saber, isso está funcionando? Isso está ajudando? Faz sentido, Faz né? sentido? O que a gente pode fazer para melhorar, para fazer mais sentido? Então, é mais ou menos por aí. Então, por favor, manda e-mail. E aqui a gente tem o nosso Instagram, que a gente está agora com poucas postagens, justamente pelo momento, mas em breve a gente vai retornar.
E dentro do nosso site, a gente tem todas essas ferramentas. Quando a gente clica na entrada do site, tem uma parte que tem escrito mapas, gráficos e tabelas. Ali dentro, quando você clica ali nessa parte, nessa aba, aparece todas essas ferramentas que a gente está mostrando aqui, que tem os QR Codes, que você pode, pelo QR Code, a gente pode ir direto, mas dentro, abrindo o site do Observatório, a gente também consegue chegar em cada essas ferramentas aqui. Aí não tem só essas duas que a gente comentou aqui, e não também, na verdade, tem essa aqui, que é uma geral para todas, a gente tem todos os indicadores que a gente entende, né, na atualidade como indicadores de saúde, né, de doenças sensíveis ao clima, né, então a gente consegue visualizar todas essas informações aqui. Como outras ferramentas também, essas que a gente falou e outras também, sobre secas, o Fluxus, aqui o Alertar, essa aqui que trabalha também com análise espacial, né, de indicadores, essa aqui de índice de quentura também, que é bastante interessante. Então tem uma série de ferramentas aqui que os gestores podem usar no enfrentamento de uma possível emergência climática. Existem também dentro do Instagram do Observatório, tem um card lá falando sobre todas as ferramentas, grande parte, não todas, mas grande parte. E a gente tem no link, na bio, né? Eu não sou tão boa, né, nessa parte, mas então, tem um link na bio do Instagram, do Observatório, com o Linktree, que a gente também consegue acessar essas ferramentas a partir do Linktree também. Legal. Ou seja, não é por falta de informação, então, né, o acesso está facilitado. Eu acho que justamente a gente aproveita esses espaços para fazer a divulgação. Porque eu acho que esse trabalho ele é extremamente importante. Né? Então, acho que quanto mais visibilidade a gente der, melhor. E é isso, né? Mudança climática, evento climático, não que eles nunca existiram, né? Mas nunca se ouviu falar tanto, e eu acho que é muito importante, né? Essa visibilidade que está sendo dada e esse aprofundamento do estudo, né? Do impacto na saúde da população. Eu estive participando em abril da Expoep. Sim. Então abordou, né? Tiveram muitas mesas que abordaram também a questão, né, das mudanças climáticas, e me chamou a atenção que eu ainda, como eu falei, eu não sou especialista da área, mas me chamou a atenção justamente, principalmente de ondas de calor relacionadas à saúde mental. Por quê? Decorrente da falta da qualidade de sono. Então, assim, é muito interessante, né? E preocupante, mas é muito importante o trabalho de vocês. Obrigada. A gente tenta, porque, na verdade, trabalhar com os impactos do clima na saúde é bastante complexo, né? Porque o impacto ele é bastante difuso. Cada evento desse de extremo, por exemplo, uma onda de calor, tem impacto na saúde mental, tem impacto respiratório, tem impacto em pessoas com doenças crônicas, gestante. Então, assim, cada um desses impactos tem uma possibilidade de impactos na saúde muito grande, né? Então, assim, é bastante complexo. Inclusive, a gente está tentando melhorar cada vez mais essa identificação dessas doenças sensíveis. Também é super importante. E, assim, é muito bom poder estar aqui, né, Rafa, para a gente fazer essa divulgação. E a gente agradece muito essa oportunidade de estar falando com o pessoal de Santa Catarina. E dizer que a gente está super disponível. Que agradeço em nome do COSEMS também a disponibilidade de vocês, né? Parabenizo mais uma vez. A gente sabe que né, esse trabalho de pesquisador ele é árduo, mas ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque né, por conta disso da ciência, da pesquisa, é a base, né? Para que os nossos gestores eles tenham esses subsídios para que eles consigam cuidar da saúde da população nos seus territórios. Gostaria de deixar se vocês quiserem fazer uma fala final, fiquem à vontade. A gente queria te agradecer mais uma vez de estar aqui nesse espaço tão bacana, tão lindo aqui do evento. Te agradecer também pela gentileza, né, de vir falar com a gente e dizer que a gente está super disponível para continuar conversando e receber bastante e-mail. A gente espera receber bastante e-mail. A gente vai divulgar bastante. Rafael?
A gente sempre fala, nós temos um lema que clima é questão de saúde. A gente convida os municípios do Estado de Santa Catarina a participar das nossas redes, acessar nosso site, nossos materiais. Nós também temos alguns cursos de curta e média de duração lá na Fiocruz do Rio de Janeiro. A gente pode também trabalhar com os municípios interessados, com a gestão que estiver interessada nesse tema. Ficamos à disposição. Tá bom. Agradeço mais uma vez e ao público, até logo.